Salve, pessoal! Seguindo aqui a nossa discussão, nosso debate sobre quesitação no júri. Segui aqui num intervalo do meu plenário e analisando um outro processo, trago aqui uma questão extremamente importante para o nosso debate. Diz respeito à fundamentação da decisão de pronúncia. Mas, Denis, o que tem a ver a fundamentação da decisão de pronúncia com a quesitação no júri? Tem tudo a ver. Realmente tem tudo a ver. A primeira fase é um filtro decisório para que nós comecemos a adentrar a segunda fase. Lembre que todas as vezes, e a gente sempre fala nas estratégias defensivas aqui no Tribunal do Júri, nós temos que ter uma postura defensiva desde a investigação preliminar até o plenário do júri. Na verdade, deixa eu deixar o código, depois eu vou ler aqui rapidamente para vocês, toda vez que nós tivermos lá uma postura defensiva na investigação, na primeira fase, o objetivo, em regra, é que haja um efeito em plenário do júri. Então vejam, se nós temos uma primeira fase que se finda com a pronúncia, essa pronúncia, ela gerará o limite acusatório. Salvo engano, está no artigo 476 do Código de Processo Penal. A acusação sustentará em plenário e exercerá a sua argumentação nos debates em plenário, adstrito à fundamentação da decisão de pronúncia. E mais, a principal fonte do quesito está na pronúncia, está lá no artigo 482, parágrafo único do Código de Processo Penal. Nós já estudamos quesitação bastante, tem lá o curso Quesitação no Júri, todo o aspecto teórico e prático. Sabemos que não só a pronúncia é fonte de quesito, também a alegação das partes, o interrogatório do réu, mas a principal fonte, indiscutivelmente, é a pronúncia, tá bom? E veja, se a pronúncia ela acaba limitando a acusação nos debates, isso é importante nós trazermos, se a pronúncia acaba sendo a principal fonte de quesito lá para a elaboração e controle, principalmente pela defesa, nós temos que nos preocupar com a fundamentação da decisão de pronúncia. Não só pelo excesso na linguagem. Tá lá, o artigo, vou ler rapidamente, o artigo 413, parágrafo único do Código de Processo, diz para vocês o seguinte: a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indício suficiente da autoria ou participação. E alguns outros trechos importantes, não é isso? É isso. Não podemos ter um excesso de linguagem na decisão de pronúncia, todo mundo sabe disso. Eventual excesso anulará essa decisão de pronúncia. Isso é um ponto indiscutível. No entanto, o mais importante para você que atua na defesa é fiscalizar a fundamentação da decisão de pronúncia para que haja o limite de acusação em plenário, e para que haja a fonte primária dos quesitos. Defesa, vocês não podem esquecer isso. Por que não podem esquecer? Por exemplo, a acusação faz uma imputação, de certa forma, genérica. Na primeira fase não se discute isso. Em pronúncia, há a fundamentação da admissibilidade da acusação por um dolo direto ou eventual. Então você já tem a possibilidade da acusação sustentar em plenário dolo direto ou eventual. É mais, na hipótese de quesitação, que estará adstrita à pronúncia, o juiz está aberto para quesitar o dolo direto e também, eventualmente, o eventual. Isso é um problema se você sustenta algum tipo de desclassificação. Então, qual é a nossa função na decisão de pronúncia? Fiscalizar a fundamentação. Nós temos embargos de declaração, às vezes pouco utilizado no processo penal. Nós temos recursos em sentido estrito. E calma, vejam, hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os recursos não estão demorando tanto assim. Nós temos 2, 3 meses, 6 meses no máximo, para a resposta de um recurso em sentido estrito. É muito para uma pessoa que está presa. Indiscutivelmente é muito. Um dia é muito. Mas talvez não seja muito para nós ajustarmos algo
que irá surtir um efeito significativo em plenário do júri. Não esqueçam disso. A fonte primária, eu estou voltando à questão sempre de quesitação, sempre com aquela estrutura que diz respeito à quesitação. A fonte primária do quesito é a fundamentação da decisão de pronúncia. Então, outro exemplo, que já falamos isso na aula em relação à autoria e participação. Se você sustenta uma menor participação, há juízes mais herméticos, mais fechados, que dizem o seguinte: eu só vou quesitar a menor participação se a pronúncia estiver adstrita à participação. Então, se o réu foi pronunciado como autor do fato, há quem afirme a impossibilidade de nós quesitarmos a menor participação. E aí você vai ter que discutir em grau recursal para anular eventualmente aquele quesito. E aí, ou o próprio julgamento. E aí dependerá, sabemos muito bem disso, dependerá da Câmara Criminal que estará lá preventa ou distribuída aquele seu recurso. Mas, se você controla a fundamentação da decisão de pronúncia, apontando o seguinte: o Ministério Público está acusando quanto à autoria, quanto à coautoria ou participação. A partir de um embargo de declaração, por exemplo, você já começa a limitar, primeiro, a sustentação da acusação em plenário, segundo, a fonte primária de quesito. É claro que nesse caso, defendo que é sim necessária a quesitação em relação à menor participação, ainda que a acusação diga respeito em relação à autoria. Por quê? Porque nós temos uma plenitude de defesa. E a plenitude de defesa nos garante que o debate também será uma fonte primária de formulação dos quesitos. Está lá no artigo 482, parágrafo único também do Código de Processo Penal. Mas volto aqui, cuidado, a fiscalização quanto à fundamentação da pronúncia é de extrema relevância e você que atua na defesa tem que ter noção disso, porque irá surtir reais efeitos e significativos efeitos no momento de elaboração dos quesitos em plenário do júri, tá certo? Essa semana, como nós falamos, é a semana da quesitação. Vamos aqui abordar muitos temas sobre quesitação, a partir de uma reunião que eu tive na Defensoria Pública e fiquei muito preocupado com algumas questões em relação à quesitação. E trago aqui esse tema extremamente importante, que é a fundamentação da decisão de pronúncia, que surte efeito na elaboração e controle dos quesitos.